Já entrei. Já entrou, cara. Estou atrás do meu. Olha ele aqui já. Ângelo Almeida. Robson. Pessoal. Já chamei Carlos, já está aqui. Lula Gabriel. Olá. É nós novamente. Deixa eu arrumar aqui. Só arrumar aqui rapidinho. Pronto. Ui. Pronto. Não sei se está um pouco escuro aqui, tá? Tá um pouquinho escuro aí, é? Ah, agora tá bom. Tá escuro ou dá para ver? Dá pra ver. Beleza. Dá pra ver sim. Pronto, agora. Tô bem. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos que estão chegando. Estou aqui com meu amigo Carlos Viana, para a gente conversar um pouquinho sobre medidas socioeducativas, papel do socioeducador. Tá me ouvindo bem, Carlos? Tô ouvindo, Cris. Tá ótimo. Carlos, que já está na área aí há mais de 20 anos, não é isso? Isso, 20 anos, fechadinho. 20 anos na luta. Vamos falar um pouquinho de você? Me conte sua formação, Bom, sua área, o que é que você já fez e o que é que você está fazendo atualmente. boa tarde a todos, boa tarde, Cris. Bom, nesse sábado de tarde estar discutindo aqui socioeducativo, tá falando sobre socioeducativo. Eu estou no socioeducativo há 20 anos, basicamente, né? 14 anos na Bahia e vou fazer 6 anos aqui, já em Sergipe. E nesses 14 anos a gente construiu, né, uma história, um aprendizado, com muitos outros colegas que eu estou vendo aqui, até que estão acessando aqui, que estão entrando agora. Já está entrando aí. Vanis, Júlio. Júlio, Péricles, toda uma galera aí que Oi, pessoal. ajudou a construir o nosso aprendizado aí no socioeducativo, né, da Hilton, enfim, bastante gente, Pablo lá de Feira, muita gente que a gente conheceu nesse processo. Eu entrei como professor, na verdade, instrutor de informática na Fundac, né? Eu era microempresário no interior e quis retornar para Salvador e tinha que trabalhar, né? E aí me convidaram para dar aula, vendi minha escola lá no interior e aí me convidaram para dar aula de informática na Fundac. Né? E eu fiz um testezinho, passei, e aí comecei dando aula na Fundac, lá no CASE Salvador, que ainda era conhecido como CAM, né? Casa de Acolhimento ao Menor, que ainda era com base no velho Código de Menores, né? Que ainda bem que foi extinto, né? Que era aquele lugar onde se enchia de adolescentes, de meninos de rua, enfim, né? Como se fosse um depósito humano. Um depósito, Aí, da Casa de Salvador, né? Que eu não gosto nem de chamar de CAM, eu fui transferido para a Casa CIA, onde conheci a maioria da galera aí do socioeducativo, que hoje a gente mantém uma relação de amizade muito forte até hoje, né? E na Casa CIA fiquei como instrutor durante 7 anos, eu acho, foi 7 anos. E aí depois fui convidado a ser coordenador administrativo, né? Que eu tenho formação em administração. Fui convidado para ser coordenador administrativo e aí fiquei como coordenador administrativo. Depois de um conflito pessoal lá interno, eu fui transferido para outra unidade e aí fui para a Casa de Salvador coordenar o RH da Casa de Salvador. Fiquei como coordenador de RH na Casa de Salvador. Depois eu consegui outras atividades em minha vida, né? Como eu sempre dei aula de informática, aí eu fui dar aula em uma escola de informática e também trabalhar no Projovem. Então, eu pedi que fosse transferido para outra função que trabalhava de plantão. Então, passei a ser sócio-educador, né? E aí fiquei trabalhando como sócio-educador. O que é sócio-educador? Na verdade, educador de medidas, né? São 2 profissionais de nível superior, um homem e uma mulher,
que trabalham nos alojamentos fazendo atividades pedagógicas com os adolescentes, né? Então, eu trabalhava junto com uma amiga chamada Marinês, e a gente trabalhou muito tempo nos alojamentos, fazendo a ponte também do sócio-educador com o educando, e também com a equipe técnica, ou seja, é um trabalho que você se relacionava com toda a unidade, né? A gente tinha que entender toda a dinâmica do adolescente e toda a dinâmica da unidade, e foi muito bom, foi um aprendizado gigantesco. Depois, depois eu pedi demissão, porque eu fui morar em Brasília, passei 6 meses morando em Brasília, né? E ao retornar de Brasília, fui convidado para dirigir a Casa CIA. Então, fiquei como diretor da Casa CIA durante 7 meses. Aí, depois, a Licelma me pediu para que eu fosse dirigir a Casa Salvador. E aí, dirigi a Casa Salvador por 3 anos. E depois, fui ser diretor adjunto da Fundac, né? Que a Fundac ela tem uma presidência e tem a direção adjunta, que é como se fosse o vice-presidente. Então, fiquei por 1 ano como diretor adjunto da Fundac. Nesse processo, eu vim dar uma capacitação aqui no estado de Sergipe, né? E aí fui convidado pelo Coronel Luiz Fernando e por Dr. Wellington Mangueira para vir trabalhar aqui depois. E aí estamos aqui já há quase 6 anos, construindo um trabalho, né, junto com vários outros amigos aí que vieram junto comigo, e estão aqui nessa labuta, aqui, tentando fazer com que o socioeducativo seja mais humano, né? Isso. Acho que deu para resumir aí, né, tudo, né? Resumiu sim. Registrar a presença aqui do nosso querido amigo, deputado Ângelo Almeida, inclusive ele está dizendo aqui, ó, que você, Carlos, é hoje um dos baianos que mais conhece o sistema socioeducativo nacional. Mas assim, obrigado, agradeço a ele. Ângelo sempre foi uma pessoa que a gente acompanhou, mesmo que um pouco de longe, né? Porque a gente, eu era muito mais próximo de Pablo, mas Pablo sempre fez ótimas referências a Ângelo, né? E a gente sempre o respeitou bastante. Agradeço a ele. Mas eu quero dizer que todo esse trabalho construído foi um trabalho de várias mãos, né? De vários amigos, de vários colegas que me ajudaram e que me ensinaram, inclusive, a lidar com o socioeducativo. Também não posso negar aqui as oportunidades que foram me dadas por Selma, né? Selma e Ouro. Me diga uma coisa, Carlos, vamos começar assim, né? Os questionamentos que eu acho que são comuns, né? As pessoas querem saber, né, o que é esse sistema socioeducativo. Para começar, quem é esse jovem, esse adolescente que chega na unidade de vocês, para que vocês façam trabalho? Quem é esse adolescente? Geralmente esse jovem é aquele menino que vem das periferias da grande cidade, né? Aquele menino negro, né, de baixa escolaridade, que o pai geralmente não faz parte da família, a família geralmente é comandada e dominada pela mãe, né? É ela que controla, ela que mantém sobre toda a família a responsabilidade também da manutenção econômica dessa família, né? São aqueles meninos que não tiveram oportunidades, as expectativas são baixíssimas, né? Ontem, inclusive, a gente estava numa discussão aqui com um sócio-educador bem interessante aqui no estado de Sergipe. Foi colocado um vídeo de uma juíza, né, que era muito dura com os adolescentes, mas era muito fácil do mundo dela, do universo dela, julgar apenas o adolescente, no qual ela tem a responsabilidade de julgar, entendendo, é claro, também o papel dela, mas é muito fácil fazer um julgamento duro, um julgamento com bases, né, na realidade dela, né? Não entendendo a realidade daquele adolescente que acessa a medida socioeducativa. E reafirmando, em sua maioria, é um menino negro, pobre, da periferia das grandes cidades. Certo. Aí ele chega na unidade e como é o processo? Como é que se dá esse processo? As medidas socioeducativas, ela tem um caráter pedagógico, né? A intenção dela é fazer com que o adolescente reconheça a sua relação difícil com a sociedade e retorne para a sociedade com outro olhar sobre ela, né? Tentando ajudar e fazer com que ele possa ser mais um
cidadão que venha construir essa sociedade de forma desenvolvimentista, né? Sim. Então, a gente trabalha nesse sentido. Então, ele chega você tem hoje 5 medidas, né? Você tem liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade, reparação de danos, né? Você também tem a semi-liberdade, são 6 na verdade, né? A internação provisória e a internação, certo? A vida toda, né, desde quando eu comecei no socioeducativo na Bahia, trabalho com internação e semi-liberdade, né? Que a internação é o último estágio da medida socioeducativa, praticamente, porque o próprio Estatuto e também o SINASE aconselha que a internação seja a última coisa a ser feita com esse adolescente. Né? Então, e quando é que se chega nesse ponto? Quando é que se chega nesse ponto? Quando ele comete uma infração grave? Quando ele comete uma infração grave ou quando ele comete infrações reiteradas, ou seja, uma atrás da outra, né? Ele vai cometendo vários atos infracionais, aí muitas vezes o juiz o interna. Né? Mas reconhecendo a história do nosso país, né? Tem muita internação que é feita de imediato, né? É um menino negro lá da cidade que todo mundo quer se livrar, aquele menino pobre da periferia, né? Que alguns juízes acreditam que ele tem que ficar preso mesmo, de fato, né? Tem que estar longe da sociedade. E aí a gente vê nesse processo, ao longo desses 20 anos aí, muita injustiça, né? Um adolescente que poderia estar cumprindo um LA, uma APSC, uma semi-liberdade, vai para a internação, né? Um menino que, por furto, passa 3 anos cumprindo medida socioeducativa, nenhum adulto. No sistema penitenciário isso acontece. Mas Brasil é Brasil, né? É complicado mesmo, né? Assim, então, esse trabalho do sistema socioeducativo, ele foge do que ele realmente, da proposta, né? De socioeducar, de reintegrar, né? E você disse, as maiores vítimas, vamos dizer assim, que são os meninos negros, né? Meninos negros, eles são excluídos da sociedade através desse sistema, né? Então, não está cumprindo seu papel verdadeiro, que não é esse, não é, Carlos? Não é esse o papel do socioeducador, né? A função do socioeducar, que seria de reintegrar, né? Como você começou a citar aí. Sim, Cris, assim, para falar por dentro do sistema, né? A gente percebe que dentro do sistema, e eu posso falar com você de forma bem honesta, existem muitos profissionais que querem de fato, né, que a medida ela seja uma mudança de paradigma na vida do adolescente, né? Mas, assim, isso não depende apenas da vontade das pessoas que estão dentro do sistema, entendeu? Sim. Depende de toda uma sociedade, de toda uma comunidade, porque, inclusive, a medida socioeducativa, para você ter uma ideia, as unidades são chamadas de comunidade de atendimento socioeducativo, ou seja, é um espaço onde toda a comunidade deve participar para poder contribuir com o desenvolvimento social do educando. Mas o que se percebe no dia a dia é a criminalização total de um adolescente que comete ato infracional. E aí fica muito difícil esse processo de ressocialização, porque os preconceitos criados a partir do cometimento de um ato infracional, ou por outras situações que nesse país já são praticamente normalizadas, é muito difícil a gente até consegue, muitas vezes, construir na cabeça do adolescente uma visão de mundo diferenciada daquela que ele tinha. Mas, ao retornar para a sua comunidade, para seu bairro, para a sociedade, para a sua realidade social, né, é muito difícil ele conseguir se concentrar naquilo tudo que foi passado para ele ao longo dos tempos. Né? Eu conheci muitos profissionais que dedicam a alma dentro do socioeducativo, porque acreditam de fato na mudança do indivíduo. Se eu for contar aqui as histórias de adolescentes aqui, são muitas que a gente conseguiu, de alguma forma,
construir, não é, uma visão diferenciada de mundo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente também se frustrou por falta de estrutura também, né? Assim, a gente tem um documento normativo que é o SINASE, que é o Sistema Nacional do Atendimento Socioeducativo, que diz todas as diretrizes da socioeducação. Mas me pergunte aí, qual é o estado que cumpre o SINASE mesmo? Que hoje é lei, inclusive, né? Poucos estados cumprem, né? Poucos. As unidades geralmente... Sim. As unidades geralmente são velhas, destruídas, no modelo ainda do Código de Menores, não se contrata os profissionais suficientemente, de acordo com o SINASE, né? Não há treinamento para os profissionais, é muito difícil haver treinamento. Aí eu posso até dizer que a Bahia é uma referência nisso, porque eu sou fruto de muitas e muitas capacitações que a Fundac proporcionou, que me ajudou a construir um olhar diferente sobre o socioeducativo. Uhum. Inclusive, Péricles está fazendo esse comentário aqui, né? Que infelizmente as políticas públicas não estão acontecendo como deveriam. Então, falta estrutura, falta capacitação, falta uma série de coisas que são importantes nesse processo, porque não adianta só a vontade do socioeducador, que a gente sabe que existe, como você está falando, né? Mas não depende só dele, não depende só do trabalho, de afetividade, vamos dizer assim, do socioeducador, mas de toda uma estrutura. Esse menino passa por esse processo, pela unidade, sai, depois volta para a mesma realidade anterior. Então, às vezes, é difícil, inclusive, para ele manter. Então, falta realmente políticas públicas que contemple todo o processo, todo o contexto, né? E aí, Carlos, eu queria saber de você, como é que hoje se dá a seleção e a capacitação de um sócio-educador? Como é que é feito? Cris, na verdade, assim, a seleção vai depender, né? Como eu estou aqui em outro estado, em outra realidade, né? Eu estou aqui no estado de Sergipe, a gente tem aqui terceirizados, contratados por empresa, né? Temos aqui também PSS, que é Processo Seletivo Simplificado, que é tipo, na Bahia se chama de REDA, né? E temos concursados, né? Então, assim, eu tenho minhas críticas a cada modelo, né? Porque, assim, às vezes o terceirizado é positivo, mas isso também vai depender de como essa terceirização acontece. Porque se a gente deixar tudo também na mão dos empresários brasileiros, como eles são, né? É um pouco complicado. Vai ficar aquela coisa só de ganhar dinheiro em cima de uma política pública que não é para que as pessoas enriqueçam. Muito pelo contrário, é para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, assim, tenho vivido experiências que, às vezes, também deixar, né, esse processo de seleção apenas de forma terceirizada, por contratação de empresa, também é complicado. Tem que haver um controle bem rígido da estrutura do órgão que contrata. O processo seletivo simplificado, ele talvez seja mais interessante, porque o sujeito ele vai entrar por uma seleção, não tem empresa, mas também tem um problema, né? Depende do período, do tempo, né? Aqui, por exemplo, é só 2 anos, na Bahia é 4 anos. Então, quando a medida socioeducativa é um espaço que o profissional ele vai formando ao longo do tempo, né? Ele vai aprendendo, ele vai criando vínculos, ele vai construindo a sua ideia sobre aquilo ao longo dos tempos. Às vezes ele entra, como a gente costuma até chamar aqui, PF. PF quer dizer policial frustrado, aquele cara que não passou na polícia, né? Mas ele assistiu filme demais, aqueles filmes de Van Damme, de Charles Bronson, né? No cinema, ele acha que é o justiceiro da vida, e aí ele entra por um processo seletivo ou por uma terceirizada, ele precisa de tempo para ele construir a relação, para ele aprender. Porque se a gente acredita também no desenvolvimento do educando, por que não vai acreditar no desenvolvimento do profissional? Claro. Ele só demanda tempo, capacitação, muito diálogo, né? Pessoas com experiência por perto, tudo isso, né? E tem o concursado, né? O concursado, assim,
tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Infelizmente, no nosso país, muita gente faz concurso para se encostar, né? Para não trabalhar. E aí aqui é um trabalho que demanda, a medida socioeducativa é um trabalho que demanda vinculação, demanda vontade, demanda preço, demanda, né, coragem, inclusive, para poder fazê-lo. Né? Então, assim, aí você tem um cara que é concursado e ele não está nem aí para a medida socioeducativa, ou ele tem uma cabeça totalmente voltada a outras questões, né? Como, por exemplo, adolescente tem que morrer, tem que matar. Eu já ouvi isso, inclusive aqui, né? De funcionário, para mim essa miséria aí tudo tinha que morrer. Né? Então, assim, às vezes você tenta até reposicionar esse cara em outro local, mas a estrutura é pequena e você não consegue. Não permite, né? Uhum. Minhas críticas às três situações. Né? O PSS, porque ele é curto, principalmente aqui. O RE daí é 4 anos. Então, eu acredito que um profissional em medida socioeducativa, no mínimo, ele precisa de uns 3 anos para ele poder se inteirar do trabalho e encontrar sua identidade com o trabalho. Né? No mínimo, uns 3 anos. Eu conversando com um sócio-educador aqui, ele estava falando, poxa, Carlos, quando eu entrei pensando de uma forma. Passaram-se 2, 3, 4 anos, hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu consigo dialogar com o adolescente. Falo da minha vida para ele, ele fala da dele. Vejo ele como um vizinho meu, como alguém que poderia estar vivenciando a mesma história que eu estou vivenciando. Então demanda tempo também para o sujeito entender sobre questões. Né? Com certeza. Inclusive tem um comentário aqui, ó, de Binho Fera. Socioeducadores precisam ter uma valorização muito importante, pois temos um trabalho muito árduo. Somos profissionais que cuidamos e precisamos ser cuidados com dignidade, respeito e dedicação. É isso mesmo, Binho. Concordo com você plenamente. É de Piripiri, é? Ah, Binho é de Piripiri, de Colinas. Perfeito sua colocação, Binho. Grande José de Almeida, chamado de Binho Fera, gente boa. Como Binho Fera. Sócio-educador da Caixa Salvador, também. Assim, o que ele falou é outro problema, né, da socioeducação. A falta de valorização ao sócio-educador. Paga-se muito mal, né? Paga muito mal, são bem baixos em relação ao nível de importância da atividade do sócio-educador. O sócio-educador é aquele cara que está mais próximo do adolescente, que está mais convivendo com o adolescente. Então, essa pessoa é justamente essa pessoa que demanda mais cuidado, né? Mais atenção, mais conhecimento. Então, é essa pessoa que precisa ser melhor tratada, ter um acompanhamento psicológico. Isso. Né? Não existe essa estrutura no Brasil. Eu conheço poucos locais onde tudo isso é, de fato, vamos dizer assim, Brasília, que se paga bem, né? Mas eu não posso colocar Brasília como referência porque o socioeducativo lá é os socioeducadores todos armados. Então, eu não compactuo este modelo. Né? Mas, em relação ao salário lá, talvez seja o melhor do país. Tem o Rio Grande do Sul também, que se paga bem, né? E, assim, e não é apenas pagar bem, é pagar bem e dar estrutura para poder trabalhar. Estrutura, sim. Porque, assim, você imagina, eu vivi experiências em Salvador também, quando diretor da Casa Salvador, eu de Piripiri, né? Meu pai mora em Piripiri, e aí a gente também não pode negar que em cidades como Salvador, Rio de Janeiro, cidades maiores, o nível de violência é muito grande, né? E o nível de envolvimento do adolescente com crime e com ato infracional é muito diferente. Posso dizer a você que o adolescente da Casa Salvador é muito diferente do adolescente do Senam aqui de Sergipe. Os meninos da Casa Salvador são envolvidos com facções, né? Que todos já conhecem aí de Salvador. Então, esse mesmo sócio-educador que mora na periferia vai se encontrar com esse menino na rua, muitas vezes armado com a pistola, com um fuzil, né? Enfim, por quê? Porque o sócio-educador ganha muito pouco. Se eu não me engano, na Bahia é R$ 1.500, aqui é 2.000. Imagine, gente. Entendeu? Então, é muito difícil, né?
a vida do sócio-educador, e com tudo isso ainda, ele tem que pegar ônibus, ele tem que se deslocar de um lado da cidade para o outro, para ir para as unidades, enfim, trabalhar de plantão, às vezes tem 2, 3, 4, 5 trabalhos, né? E a vida do sócio-educador, aí ao mesmo tempo trabalhar em uma pressão gigantesca, de chegar em uma unidade, correndo risco de rebeliões, de crise, enfim, é bem complicado. É complicado, assim, se torna uma bola de neve, né, Carlos? Porque a gente vive numa sociedade, cidades grandes, com esse nível de violência que a gente sabe, né, que você citou. Adolescentes que se envolvem, né, com as drogas, com violência, porque, né, a nossa sociedade também não tem estrutura para esse jovem. Aí ele vai para uma unidade, né, socioeducativa, encontra um socioeducador desmotivado, desvalorizado, que não tem capacitação suficiente, o emocional abalado, uma série de questões pessoais dele. Como é que ele vai receber esse adolescente, né? Precisa de valorização, sim, precisa de um bom salário, porque está lidando com vidas. Como eu costumo dizer, são questões de afetividade. Você tem que ter afetividade, você tem que ter empatia para lidar com esse adolescente, porque são adolescentes, às vezes são violentos, sim, mas são adolescentes fragilizados, que são vítimas sociais, né? Dessa estrutura social que a gente tem aqui. Então, tem que ter um socioeducador muito bem preparado, tanto fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, né? Com capacitação. Então, é sim urgente políticas públicas para esse sistema, com certeza. Inclusive, nós temos aqui a presença de um companheiro, Yulo Oiticica, que é uma referência, né, na defesa de políticas públicas para crianças e adolescentes. E a gente faz aqui esse apelo, né? Por isso que a gente faz questão de trazer a sua fala, porque a sociedade, de um modo geral, não conhece o trabalho do socioeducador, não conhece o papel do socioeducador. Na verdade, tem uma visão do que o socioeducador, uma visão negativa, daquele que oprime, daquele que pune, e não é verdade. Né? O socioeducador é aquele que reabilita o jovem. E aí, nesse ponto, eu queria que você, se você tem, assim, uma experiência que tenha te marcado nesse tempo que você atua com esses jovens, de uma experiência positiva, de algum jovem que tenha passado por vocês, né, por você. Sim, Cris, tudo isso que você falou, eu reitero, reafirmo, né? O socioeducador também é um sujeito em desenvolvimento, né? A gente... cada vez mais está difícil viver aqui fora, né? E a pessoa vivendo em condições vulneráveis e ainda sofrendo pressão, porque ainda tem isso, né? A pressão de perder o emprego. Isso. Né? Aí você tem a pressão de perder o emprego, ganhar pouco, responder processo, porque também se fizer algo de errado vai responder processo, né? Se o menino fugir também responde, é uma pressão gigantesca em cima daquele indivíduo. Uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, assim, eu posso até exemplificar uma situação que eu vivi em uma unidade onde tivemos várias fugas, né, nessa unidade. E nessas fugas, os socioeducadores foram punidos por estarem cruzando os braços, né? E eles já tinham sido punidos porque eles estavam batendo. Ou seja, aí eles não conseguiam encontrar o termo certo da ação. O equilíbrio, né? O equilíbrio da ação. Na hora de conter uma fuga, alguma coisa, eles batiam. Então, e aí acabavam respondendo por aquilo. Depois passaram a cruzar os braços e também responderam por aquilo. Do mesmo jeito. Né? Então, assim, a gente teve que dialogar e dizer para eles o seguinte: a gente tem que trabalhar na legalidade, no que a lei, né, impõe. E aí a gente trabalhando na legalidade, e aí para isso precisa reexplicar a lei, precisa dialogar, precisa se aproximar, precisa entender também a visão deles sobre a lei, sobre toda essa situação. Então a gente teve que fazer diálogos com eles durante a semana toda, isso foi em Salvador, e aí conseguimos construir um meio termo em que a gente conseguiu dar uma equilibrada em todos os problemas da unidade, né? E aí, assim, você falou de exemplo, tem tantas histórias, eu me lembro aqui de um adolescente que foi rotulado como anjo da morte, né? E eu me lembro de um instrutor e um socioeducador que praticamente adotou esse cara, né? E esse cara não retornou lá para a cidade dele.
E ao não retornar para a cidade dele, esses caras ajudaram, inclusive, financeiramente o cara a ir arrumar emprego e tantas histórias. Há poucos dias aqui, em Sergipe, um sócio-educador me mandou uma foto, né, cortando o cabelo lá no centro da cidade, com um adolescente que ele conseguiu emprego na barbearia para o adolescente. Que legal. Feliz, né? Ele cortando o cabelo lá com o adolescente, ele mesmo foi lá cortar o cabelo, tirou foto do adolescente na barbearia trabalhando. Então, essas coisas... teve um sócio-educador também uma vez, Macito, né? Que hoje trabalha para a CUFA, hoje trabalha na CUFA, ele é assistente social. Ele foi levar um menino no interior uma vez, chegou lá, quando abriu a casa do menino, a geladeira só tinha um vaso de água, assim mesmo queimada, o menino passando fome. Ele saiu, comprou uma cesta básica, deu dinheiro para o menino, com pouco dinheiro que ele ganhava. Então, assim, são pessoas que se comovem também com a situação do adolescente, né? Mas não tem condição de dar mais suporte pela própria dificuldade. Às vezes ele tem que escolher, ou eu ou ele, né? Porque ele já ganha pouco. Só para falar alguma coisa assim, Cris, como a gente está falando de tudo isso, e a gente está falando de sócio-educador na pandemia, Sim. E eu falei que o educador é um sujeito em construção. Eu escrevi até um livro aqui, ó, esse aqui. Eu recebi seu livro, está aqui, ó. Não estou fazendo divulgação, não, é só para entrar no assunto. Eu sei. Também, né? Divulgar também, por que não? As pessoas têm que conhecer o que é bom. Estou vendo aqui o colega que entrou, Rose, né? Esse livro, eu falo justamente dessa coisa, de que a medida socioeducativa, ela contribui tanto para o desenvolvimento do adolescente, quanto para o desenvolvimento do ser humano profissional, o socioeducador, o professor, o diretor, e aí a gestão da unidade, a gestão da instituição tem que ter essa visão de ajudar no desenvolvimento de todos, não apenas do educando. Porque o que a gente se vê na medida socioeducativa é isso. Muita gente, às vezes, defendendo só o adolescente e ataca os profissionais. Quando eu falei de Brasília, que eu sou contra lá o sistema, porque eu conheço há pouco tempo, é um sistema super corporativista. Os adolescentes é a última coisa do sistema. E a gente está ali por ele. Lá, estou falando lá em Brasília, o exemplo que eu estou vendo lá de Brasília. Foi o exemplo que eu vi na época, não sei como é que está agora. Tem Demontier, o gestor de lá está fazendo crítica aqui, não sei nem se ele está aqui, mas é um cara muito bom, um cara que pensa diferente, mas o que eu percebi naquele momento que era um sistema super corporativista. Primeiro, os funcionários, depois, os adolescentes. Eu acho que primeiro o adolescente, mas é claro, o funcionário está nesse contexto de priorizar o adolescente. Não é? O funcionário está nesse contexto. Então, assim, não pode ser a prioridade só para o corporativismo funcional ou a prioridade só para o adolescente. A gente tem que entender que todos estão dentro de uma mesma, né? De um mesmo sistema. Com certeza. Com certeza. E assim, a gente volta a falar dessa questão, né? Que a gente precisa urgente de políticas públicas, né? Principalmente para esse setor, né? Para capacitar os socioeducadores, valorização salarial, né? Principalmente porque, né, as pessoas precisam suprir suas necessidades, alimentar suas famílias, somos todos seres humanos, e estar feliz e satisfeito naquilo que faz, lidando com vidas, são vidas de adolescentes. Então, assim, que ações existem aqui em Salvador, por exemplo, né? A gente vê muito pouco a ação dos poderes públicos, não sei, de repente criar um projeto de retorno social das grandes empresas, né? Que lucram tanto, e o retorno social para a gente, né? Não tem, será que não seria o caso de criar um projeto, né, de incentivo, de isenção, até isenção fiscal, mas que as grandes empresas dêem um retorno dentro do sistema socioeducativo para valorização do profissional, para capacitação do profissional, né? Tem que se pensar nisso, né? O sistema socioeducativo baiano de Salvador precisa de mais ações, né? Porque os socioeducadores estão aí, são pessoas que
quem está, eu entendo assim, que quem está nessa área é porque tem perfil, é porque se identifica, porque gosta de fazer o que faz. Mas cadê a valorização? Né? Cadê a valorização? Né? O Não tá sistema... no seu, né? Precisa de motivação, né? Aí as pessoas se queixam, né? O sistema socioeducativo é caro. Mas sabe por que o sistema socioeducativo é caro? Porque o que era para ser feito lá atrás, quando o adolescente ou a criança que nasce lá na periferia da cidade, que era para ter saúde, era para ter educação, né? Era para ter uma boa alimentação, era para ter segurança, nada disso foi dado. Eu costumo dizer que se o estatuto fosse respeitado desde o nascimento da criança até o seu desenvolvimento enquanto adulto, né, a sua maioridade, talvez a gente não tinha unidades cheias de meninos, né? Cheias de adolescentes. Com certeza, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é tão bem escrito, pontua tantas coisas importantes, mas ele é pouco praticado, vamos dizer assim, né? Então, se tudo fosse, seguido, né? Como você está dizendo, desde o nascimento até a fase adulta, os 18 anos, vamos dizer, pelo menos, né? Essa formação desse jovem, com certeza, talvez a gente nem precisasse de unidades socioeducativas. Né? Então, assim, a unidade socioeducativa é o final, né? É uma tentativa daquele menino, sinceramente, no final, não ser assassinado, né? Não morrer. Porque o que a gente vê, por exemplo, em grandes cidades, até aqui em Aracaju também, é um genocídio de jovens, de adolescentes entre 15 a 25 anos. Né? É triste a gente estar em Salvador ou aqui, a gente está trabalhando e saber que um menino que saiu de nossas unidades amanhã foi assassinado. Porque ele volta para a mesma realidade, ele não tem oportunidade. Não tem. Isso não é discurso vazio, não, é discurso de que está vivendo de tantos adolescentes que a gente tentou reinserir e no final a gente soube que foi assassinado. Né? Porque como a gente falou no início, né, é um ciclo. É um ciclo. Quando ele chega na unidade prisional, tem que se pensar nele, no jovem, né, no adolescente, na criança, no socioeducador e na família. E na família, em todos na que família, fazem porque uma hora ele vai sair, vai voltar para a mesma realidade de onde ele veio, né? Geralmente é o que acontece, né? Volta para a mesma realidade, para a mesma situação de miséria familiar, às vezes, de violência familiar. Exatamente. Ou o tráfico, né? O assume, que eu já vivi essa realidade, né? Uma vez um adolescente chegou para mim e falou assim, Carlos, eu tenho 3 opções, muito direto ele, inclusive. Ou você me insere no programa de proteção, ou eu volto para o Nordeste de Amaralina e vou morrer, ou eu vou para o Rio de Janeiro, porque o pessoal de lá do Comando Vermelho disse que tem lugar para mim. Ou seja, eu perguntei para ele o seguinte, você quer o quê? Ele, eu quero viver. Meu Deus. Aí eu falei, então, vamos correr atrás. Conseguiu inserir ele no programa de proteção, ele foi para o programa de proteção, passou um tempo lá, acabou não dando certo, fugiu de lá, e aí ligou de lá, que não deveria ter ligado, né, quando você vai para o programa de proteção. Daqui a pouco ele aparece na porta da unidade, a gente guardou ele num lugar por 6 dias, e depois tivemos que devolver ele lá à comunidade dele, e há poucos dias ele faleceu, inclusive, mas não de violência, né? Ele tinha uma doença, e essa doença se agravou e ele acabou falecendo, infelizmente. Mas ele não tinha mais envolvimento, né? Conseguiu sobreviver. Até aquele momento. Nosso amigo Ângelo está aqui perguntando, Carlos, como funcionam os projetos pedagógicos nas unidades socioeducativas? A medida socioeducativa, como eu falei, ela tem um caráter eminentemente pedagógico, né? Tudo era para ser pedagógico. Tudo. Inclusive a estrutura da casa, o banheiro, tudo dentro da unidade, né? Desde o vigilante que está na portaria, o policial, até o socioeducador que está lá dentro, tudo era para trabalhar na chamada pedagogia, né? Uma metodologia que a gente tenta utilizar aqui é a chamada pedagogia da presença, ou seja, a educação pelo exemplo, a educação, né, por uma estrutura melhor, por uma vida melhor, enfim, era para ser uma comunidade, um espaço de convivência.
Então, o próprio SINASE, que é o documento normativo do sistema, ele diz quais os profissionais mínimos para poder atuar nessa perspectiva, né? Então, você tem que ter assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, professores, né? Tem escolas que funcionam dentro da unidade, né? Escola estadual, municipal, Sim. né? E tem vários profissionais da área de educação, que são instrutores, que são professores, que desenvolvem várias atividades pedagógicas profissionalizantes e também arte culturais com os adolescentes. Uhum. Você também é da arte, que eu estou sabendo, que é artista. Então você deve conhecer Rejane, que foi atriz aí do Alpaior, né? Sim. Essa toda trabalha lá na Casa Salvador, né? E também foram pessoas que contribuíram no meu desenvolvimento no socioeducativo, né? A galera muito boa, né? Ex-Olodum, né? Cid Polo também, uma galera da área da arte aí e tem uma coisa, viu? A galera da arte aí de Salvador, principalmente do Olodum, que foi do Olodum, que foi do movimento negro, que trabalha na Fundac, é um pessoal bastante engajado mesmo, bastante militante no processo de ressocialização do adolescente. É sim, com certeza. Aqui, ó, é um comentário aqui, Luiz, falando do projeto Cidade Mãe, que cumpriu um importante papel na capacitação de jovens. E eu também concordo, é preciso resgatar projetos como o Cidade Mãe, né, que tinham um papel muito importante nessa capacitação desses jovens, né, com relação a essas questões sociais, né, de reabilitação, de capacitação desses jovens. A gente precisa de projetos como esse, resgatar, né, um projeto como Cidade Mãe, que era tão importante e se perdeu, né, pelo caminho aí, por outras gestões, enfim. Cris, eu era doido para trabalhar na Cidade Mãe, sabia? Aquilo ali para mim eu era o sonho de trabalhar ali na Cidade Mãe, ainda mais naquele ali do Congo, né? Do chamado Congo, lá na Constituinte, né? Porque eu fui do ProJovem Fazenda Cotos, né? Atuei lá em Fazenda Cotos, e aí ficava sonhando com aquele projeto de Cidade Mãe funcionando em plenitude, né? Eu lembro da boa vontade de nosso, então, prefeito ali de Santa, quando criou o Cidade Mãe, né? Era um sonho, né? Para mim, trabalhar ali, contribuir com minha comunidade ali, né? Com certeza. De tentar intervir a nível do não envolvimento de vários adolescentes no mundo do crime. Isso mesmo. Eu fiz uma live com o Lídice outro dia, a gente falou do Cidade Mãe, né? É uma pena que não foi para frente, né, nas novas gestões aí que vieram depois dela, mas a gente está aqui para, quem sabe, batalhar por isso aí, para essa volta, para esse resgate, né? Um projeto Cidade Mãe é muito importante para Salvador e, de repente, ser espelho para outras cidades. Vamos batalhar aí para a gente, né? Quem sabe, né? A gente não consegue, não, a gente tem que conseguir um projeto como Cidade Mãe, é muito importante. E a gente tem que isso aí, batalhar para esse resgate, sim, com certeza. Com certeza. Eu tenho a sorte de trabalhar aqui com o doutor Wellington Mangueira, né, que foi um dos precursores das chamadas UPPs, né? Ele criou aqui no estado de Sergipe, ele foi secretário de Segurança Pública, e isso acabou se estendendo para outros estados, né? Que é o que você disse. O estado Cidade Mãe não se estende para outros estados, né? Para outros países. A gente não vê. Nós baianos, a gente tem que lutar para resgatar, fortalecer o Cidade Mãe e que ele sirva de exemplo e espelho para o trabalho de outros estados, né? Com jovens, adolescentes de todo o país, para a gente mudar a realidade, né? Dos nossos jovens, né? Que são o nosso futuro. Nós temos filhos, né? E vão estar aí, nesse mesmo contexto, e a gente não vai fazer nada para mudar. Tem que começar agora, né? A gente tem que começar a lutar agora. Com certeza, com certeza. Se a gente desistir dessa luta, a gente está desistindo da gente mesmo, dos nossos sobrinhos, dos nossos filhos, né? Pois né? Eu tive a infelicidade de ver muitos amigos aí de Piripiri se envolverem, serem mortos, né? E aí, daqui de longe, a gente chegava as notícias, até pouco tempo, de um amigo aí que infelizmente se foi com envolvimento aí com tráfico. E aí, chega essa notícia, é muito ruim para a gente, um cara que cresceu, um cara que morou ali perto da gente, né? Que
A gente conhece o pai, conhece a mãe, conhece todo mundo, né? E vê isso acontecer. Da mesma forma, os meninos que estão chegando agora, né? Em um nível de violência cada vez maior da periferia. Com certeza. Com certeza. A gente que veio de Periperi, né? Você escapou, eu escapei, Luiz escapou. Mas quantos não escaparam? Com certeza. Quantos não conseguiram, né? Quantos não conseguiram? E, assim, a gente não pode desistir, como você disse. A gente não pode desistir, a gente tem que lutar para que o jovem do futuro, que são os nossos filhos, nossos sobrinhos, futuramente nossos netos, possam ter uma realidade melhor do que a que nós tivemos e do que a que os jovens de hoje têm, né? O problema, Cris, que eu vejo hoje na sociedade também, aí voltando para o socioeducativo, é que tudo querem capitalizar, né? Com tudo querem lucrar, né? A gente vê o socioeducativo como algo em que pode contribuir, de fato, para uma mudança, para um resgate de um adolescente que viveu em situação de vulnerabilidade. Mas por trás dessa estrutura também há muita gente querendo capitalizar politicamente, há muita gente querendo capitalizar financeiramente, há muita gente querendo usar a estrutura apenas para ganhar dinheiro, né? Enfim, e não são pessoas que têm compromisso nem técnica para poder estar atuando na área do socioeducativo, né? E aí, com isso, perde o socioeducador, perde o adolescente, perde a sociedade, perde a comunidade, perde todo mundo, né? Isso mesmo. E desse país, com esse presidente que a gente está, então, pronto. Aí, nossa, as expectativas para 2021 são muito ruins também, né? Mas espero que o educativo, né, eu estou sentindo na pele aqui as dificuldades de lidar com ele. A nossa situação aqui foi bem complicada. A gente chegou aqui, era o estado que tinha mais rebeliões e mais crises no Brasil todo. Aliás, só perdia para Sergipe ou para São Paulo e Minas, ou seja, os dois maiores estados do Brasil, né? Sergipe é o menor estado do Brasil. Sergipe é tão pequeno, né? Imagine. E era o terceiro, para você ter uma ideia. Isso um repórter mesmo, numa entrevista que me falou. E hoje a gente vive uma realidade de 4 anos sem crise, sem rebelião, sem nenhum homicídio dentro do sistema, né? Os problemas que acontecem são problemas naturais da medida, são problemas normais. Hoje a gente vive uma situação super confortável, conseguimos inaugurar uma unidade grande, né, com uma estrutura muito boa. Hoje desenvolvemos várias atividades, mas ainda fazemos todos os dias o enfrentamento com aquela galera que quer bater, que quer oprimir, que quer destruir, quer botar a arma na cintura, enfim, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que essa galera também precisa do diálogo, porque também foram construídos em um contexto, né? E esse governo, então, vem promovendo essa ideia de armamento, de violência. Tem isso também, né? Divisão, e isso acaba fazendo com que essa luta se torne muito mais árdua, né? Para entender que as pessoas com a arma não protegem tanto, né? Quanto elas acreditam que a relação... O pessoal já desassistido e ainda reforçando esse discurso, né, de armamento e tal, né? De poder de polícia, enfim. O pessoal está aqui falando bastante da questão de políticas públicas. Péricles dizendo... A interferência do Estado. Existe uma trajetória na vida desse adolescente. Cadê as políticas públicas? Concordo, Péricles. Tânia falando, Tânia Costa do Plá, psicóloga. Sua fala, Carlos, me reporta ao sistema meio aberto. A atuação dos municípios deixa a desejar. Seria imprescindível a articulação de políticas públicas. Olha aí. Então é isso, é o Estado, né, os municípios articularem para criar políticas públicas, projetos. Pessoal já tem, né, mão de obra, mentes pensantes, a gente tem. É só articular, né, as políticas públicas, com certeza. O que Tânia falou é bem interessante, porque assim, nós sofremos uma influência super negativa por causa justamente da medida de meio aberto que não funciona, né? Se a medida de meio aberto funcionasse, LA, PSC, reparação de danos, talvez a gente não estaria também com as unidades lotadas. E aí, neste momento, então, eu fiz até uma discussão lá em Brasília, né?
tinha um cara lá do Ministério do Desenvolvimento Social, que eu acho que até mudou agora, de pasta, ele colocando a culpa nos CRAs, nos CREAs, nos profissionais da ponta. Quando a gente sabe que o dinheiro não está chegando lá na ponta. Os CRAs não têm carro, os CRAs não têm técnicos, os CRAs estão resistindo a uma dificuldade tamanha para poder sobreviver. Falta tudo nos CRAs, nos CREAs, que funcionam no interior para poder executar essa política, né? E aí, quando falta lá, o adolescente vem para onde? Para a internação. Porque muitas vezes a gente fala, o juiz internou, mas às vezes o juiz também não tinha outra alternativa de vários atos reiterados daquele menino na comunidade, ou até risco de morte daquele adolescente. Às vezes o juiz interna para aquele menino não morrer, né? O juiz... Então, assim, como todo mundo está falando aí, se as políticas públicas não forem priorizadas nesse país, nunca vai se resolver o problema da violência, muito pelo contrário. Vai aumentar o esforço social e a gente vai ter guerra, né? Porque vai estar todo mundo armado. Já pensou? É interessante essa relação do sócio-educador, né? Que a gente está falando aqui de sócio-educador, o quanto ele ganha pouco, o quanto ele não é valorizado, mas querem botar uma arma na cintura dele. E ele não tem nem salário que dá para comprar uma arma. Né? Imagina aí, com R$1.500 você comprar uma pistola de 6 mil. Pois é. Né? É uma situação muito contraditória. E ainda que ele consiga, né, nesse contexto de tanta desvalorização salarial e profissional, será que esse socioeducador tem realmente condição de portar uma arma, de lidar com a arma? Porque envolve uma série de coisas, não é só pegar uma arma e botar na cintura, envolve uma série de coisas, envolve preparo psicológico, principalmente, né? Inclusive, nossa amiga Tânia Costa do Plá, psicóloga, está fazendo outro comentário aqui, As famílias que falham com seus filhos os recebem de volta do sistema socioeducativo sem que as dificuldades dessas famílias sejam reparadas, foi o que a gente falou. Ele entra no sistema por um erro, né, social, volta para sua família sem que essa família tenha sido assistida, para tentar, pelo menos, minimizar essas dificuldades que fizeram com que esse jovem fosse para o sistema. Inclusive, Tânia, querida, eu gostaria de te convidar para a gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos, né, psicossociais do sistema socioeducativo, tá bom? Vou entrar em contato com você, porque é uma pauta também importante, né, a questão das emoções, né, no sistema socioeducativo, né, Carlos? Com certeza. Tânia Duprá, amiga aí que trabalhou comigo também na Fundac. Um abraço, Tânia. Nunca mais a gente se falou, mas tenho o maior respeito por ela aí. O que ela traz é super importante. Eu lembro de uma visita aqui, Cris, de um assistente da ministra, a ministra tal da Damares, né, de Direitos Humanos. Ela veio aqui visitar o CASEM, uma unidade que a gente inaugurou, na inauguração, na verdade. E aí, na fala dela com os adolescentes, ela só culpava a família. A culpa é da família, a culpa é da família. Aí eu ficava de lado assim, me coçando, tremendo e com vontade de dizer. E como essa família vive? Qual a estrutura que essa família tem? Quais são as condições dessa família? Essa mãe trabalhar o dia todo, ficar fora de casa, porque a situação financeira é quase que miserável, né? Ou na maioria das vezes miserável. O pai não assume suas responsabilidades em boa parte do tempo, ou tem que trabalhar o dia todo, ou não trabalha, ou é alcoólatra porque não tem nada, não tem oportunidade. Porque a gente também precisa falar um dia da fragilidade do homem, né? Porque há muita pressão sobre o homem também, e aí o homem vindo lidar também nessa sociedade contemporânea com essa pressão. E aí também tem sido entregado às drogas, ao consumo de álcool, enfim, e destruindo as famílias, né? Que ela acusa de ser a culpada do envolvimento do adolescente no ato infracional. Pois é. Mas também não tem quem cuide dessas famílias, né? Novamente, a gente volta para essa questão das políticas públicas. É preciso que os governos cuidem das suas famílias, da sociedade de uma forma geral, para que esses jovens não caiam no sistema, né, socioeducativo. O ideal é que não existisse,
Né? O ideal é que existissem perspectivas para esse jovem, para o futuro desses jovens, né? Para que ele não precisasse desse sistema. Mas já que ele está aí, né? Vamos cuidar disso também, né? Fazer com que ele realmente funcione. Aí, Carlos, a gente já está chegando aqui, 5 minutos só, falta para a gente terminar nossa live. Eu queria que você falasse, assim, brevemente, o contexto atual do sócio-educador, na pandemia, como é que está o trabalho de vocês? E se, assim, de modo geral, do tempo que você tem atuando, qual é a reflexão que você faz hoje com relação a esse sistema? Funciona, não funciona? Né? De tudo que a gente falou, o que é mais imprescindível se pensar? De tudo que a gente já falou, né, Cris, e principalmente na situação do sócio-educador, que a gente já relatou aqui o quanto é difícil a vida do sócio-educador, né? Ganhar pouco, ser o cara que tem que estar com a cabeça boa para lidar com aquele adolescente que está sob privação. O adolescente é aquele sujeito cheio de energia, né? Que não quer assumir a responsabilidade de adulto, mas também não quer ser tratado como criança. Então, o sócio-educador é que está na linha de frente, dialogando com ele, e depois tem que voltar para sua casa, pegar um ônibus, correr risco, enfim, ganhando pouco, morar na periferia, né? Ser ameaçado muitas vezes até por facções, e ainda correr o risco de perder o emprego, porque se não se envolver com a política, um monte de coisa. Aí vem a pandemia, aí vem o coronavírus, né? Que já colocou todo mundo sobre pressão. É só a gente pegar essa pressão que todos nós, ou todos aqueles que não são socioeducadores, e somar essa pressão que a gente está sentindo, e somar toda essa pressão que o socioeducador sofre, né? É muito mais difícil. Aqui, por exemplo, nas unidades foram testados 15 adolescentes na unidade lá do CASEM com coronavírus. Vários funcionários também de coronavírus. Eu perdi vários, deixa eu ver, foram 4 colegas aí de Salvador com coronavírus. Pessoas de situação de vulnerabilidade social, até porque tinham perdido o emprego, estavam em depressão. Sim. Né? Caíram na bebedeira, inclusive, né? E aí adquiriram o coronavírus e, infelizmente, faleceram. Então, a vida de sócio-educador, a gente costumava dizer que o sócio-educador é o cocô da mosca do cavalo do bandido que nem saiu na filmagem, infelizmente. Porque é muito difícil a situação do sócio-educador. Mas, ao mesmo tempo, né, existem gestores, existem pessoas que lutam todos os dias para que essa realidade possa mudar. A do sócio-educador, a do adolescente, e que o sócio-educador entenda que o adolescente não é o inimigo dele. Que o adolescente entenda que o sócio-educador não é o inimigo dele. O inimigo é quem quer capitalizar o Estado o tempo todo, quem quer lucrar com o Estado o tempo todo, quem quer tirar proveito de tudo. Esse é o inimigo. Porque eu acredito que dá para que todo mundo tenha conforto, todo mundo tenha alimentação, todo mundo tenha boas condições de moradia. Isso dá, assim, com o nível de riqueza hoje que a gente conseguiu produzir, dá para a gente dividir isso direitinho. Dá para que as pessoas possam ter o mínimo de conforto possível. E quando a gente fala de conforto, é ter segurança, é ter saúde, é ter alimentação garantida, né? E nesses 20 anos, eu costumo dizer que todo dia eu tenho que aprender. E principalmente aprender a me relacionar, aprender a lidar com gente. E todo dia tentar ser um ser humano melhor, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto indivíduo, né? E quero dizer que eu estou muito feliz aí em estar participando desse projeto seu, certo? Vai ser vitorioso, uma mulher negra de Piripiri. Eu vou ficar muito feliz em saber que você conseguiu alcançar aí o que você está almejando. Obrigada, Carlos. Agradeço muito. Sua contribuição foi muito importante. Eu tenho certeza que todo mundo que passou por aqui hoje vai ter a partir de hoje terá um novo olhar sobre o trabalho do sócio-educador, que é muito importante, né? E eu convido todo mundo a seguir o meu perfil, Cris Magalhães Oficial 2020. A gente tem pautas muito importantes, já fizemos lives com pautas muito importantes, vamos continuar fazendo, certo? Convido vocês a me seguir. Quero agradecer a Carlos pela parceria aí hoje nessa live, trouxe um pouco para a gente desse olhar do sócio-educador, e convidar os sócio-educadores, né, para juntos a gente criar projetos, né, de valorização da carreira de vocês.
certo? Da classe. Muito obrigada a todos. Obrigado, Carlos. A gente continua aí na luta, na parceria aí para garantir um bem-estar dos sócio-educadores e dos nossos jovens. Muito obrigada a vocês. Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, Meu gente. amigo,